Olá, gente, tudo bem? A maquiagem de hoje é uma maquiagem utilizando uma cor de batom bem marcante, que é um batom assim que eu sou apaixonada, que é o Cuba do Duda Molinos, que é esse daqui. É numa cor meio roxa barra vinho, eu nunca consigo definir que cor bem é essa daqui. E eu vou estar utilizando nos olhos também uma sombra puxada para esse tom, porque eu acho que fica super bonito quando o olho e a boca têm o mesmo tom de cor. Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Eu vou estar utilizando o corretivo Studio Scoop Concealer da MAC e esse na cor NC15. Eu vou aplicar com um pincel de corretivo e vou estar aplicando logo abaixo da minha sobrancelha e no canto interno. Eu vou ajudar a espalhar com o dedo também. Com o quarteto de sombra da Maybelline, esse é o Natural Smokes, eu vou utilizar essa sombra daqui para aplicar em todo o meu côncavo e vou estar utilizando o pincel de esfumar mais preciso. Vou pegar o produto com a ponta do pincel e aplicar no meu côncavo até o canto interno. E já vou esfumar. E eu vou trazer o produto para toda a minha pálpebra. Vou só agora utilizar um pincel um pouquinho mais gordinho de esfumar para suavizar esse contorno. Com uma sombra roxa meio vinho, eu vou estar utilizando dentro do meu côncavo até a metade dos olhos. Essa é a 556 da L'Oréal. E vou estar utilizando um pincel achatado para aplicar essa sombra. Se você quiser, você pode usar um pincel de esponjinha também, porque essa sombra, ela não chega a ser cremosa, mas a textura dela é um pouco diferente. Então, às vezes o pincel de esponjinha pode evitar que essa sombra esfarele e acabe sujando o resto da sua maquiagem. Tá vendo que eu não tô aplicando no côncavo, eu tô aplicando na parte interna. E agora eu vou puxar essa sombra até o meio. E agora pra cima, pra suavizar. Vou dar uma espalhadinha com o meu próprio dedo pra ajudar. Com o pincel chanfrado e uma sombra preta, essa é a Carbon da MAC. Vou estar fazendo um delineado mais esfumado rente aos meus cílios, só para escurecer levemente essa região. Eu não vou chegar também até o canto interno, eu vou chegar até aqui no meio. E eu já vou aplicando e esfumando de uma vez só. Com esse mesmo pincel chanfrado, eu vou estar pegando só um pouquinho da sombra vinho e vou trazer ela para os meus cílios inferiores. E juntar com o final do côncavo. E eu vou espalhar com o pincel achatado de sombra. Com o delineador em gel e um pincel chanfrado, eu vou fazer um gatinho bem pequenininho. Dá pra ver que desse lado eu não puxei muito o final do gatinho e ele tá bem suave. Então eu começo do centro, puxo pro canto externo, preencho, passo o canto interno e por último eu puxo o gatinho. Eu vou aplicar também nos meus cílios inferiores, concentrando mais na região central e puxando levemente para o canto externo. Eu vou estar utilizando o lápis prateado, esse da Capricho. Ele não é muito pigmentado, mas ele vai dar um leve brilho.
Na verdade, ele é quase nada pigmentado. Você pode estar utilizando um lápis branco também. Para finalizar, eu vou estar usando dois rímels. Os dois são da L'Oreal. E esse é o Lash Out Butterfly. E o outro é o Voluminous Million Lashes. Então eu vou estar aplicando primeiro esse e depois esse. Eu aplico uma camada e espero secar, porque senão isso acumula produto nas pontinhas e acaba formando aquelas bolinhas, sabe? E os cílios também não fica separadinho. Então eu aplico uma camada em cima e embaixo e espero secar para aplicar o outro rímel. Agora é a segunda camada do outro rímel. Com o pincel leque, eu vou só varrer um pouco da sombra que caiu aqui embaixo. A maquiagem finalizada ficou desse jeito. Para os produtos da pele, para base, eu utilizei 3 bases e eu fiz uma misturinha com essas 3. A primeira foi a da L'Oreal, que é a True Match, que é na cor W2. Ela é muito clara pra mim, por isso que eu fiz essa misturinha com as 3. Ela tem filtro solar 15 e ela é uma base muito boa porque ela não tem uma alta cobertura leve, porém ela fica bem sequinha na pele, então para fazer uma maquiagem mais natural ela é ótima. A segunda é uma base do Boticário da linha Make B, que ela também tem filtro solar, tem vitamina E e oil free, então para quem tem a pele oleosa ela é muito boa. Essa é na cor bege claro, só que mesmo a bege claro ela fica um pouquinho amarelada pra mim, então eu utilizei ela também. A terceira também é uma base da L'Oreal, mas é um BB Cream, que é na cor média, então ela é um pouquinho escura pra mim. Ela tem textura oil free, então também é muito boa pra quem tem pele oleosa. Então eu fiz uma misturinha dessas 3 bases, utilizando um vidrinho. Esse daqui era uma lente de um óculos que quebrou, então eu peguei o vidro. E eu fiz a misturinha aqui mesmo e apliquei. Então você fazendo a mistura de várias bases, você consegue chegar num ponto mais próximo para sua pele, ou uma textura melhor, ou no acabamento melhor que você queira. Pro pó, eu utilizei um pó da Make B. Ele é muito bom porque ele é bem fininho, então assim, ele deixa um acabamento bem aveludado da pele. Esse é o bege claro. Ele fica certinho pra minha cor. Pra aplicar a base eu utilizei um Flat Kabuki da Sigma, que é o F80. Pro pó, um pincel de pó fofinho normal, que é o F30 da Sigma. E pra dar um acabamento logo abaixo dos meus olhos, eu utilizei um pincel achatado, então eu utilizo ele pra aplicar pó abaixo da região dos meus olhos. E esse é o F60 da Sigma. Pro blush, eu utilizei um blush da NYX, que ele é um rosa bem forte, mas ele é mate, e essa é a cor PB17, o Desert Rose. Eu utilizei um pincel chanfrado para blush, é o F40 da Sigma. Pro bronzer, eu utilizei um pó do Boticário da linha Intense. Ele é um pouco mais escuro que a minha pele, então ele não é dito como um bronzer, ele é um pó compacto, mas eu ganhei esse pó, então ele era um pouquinho mais escuro e eu utilizo ele como bronzer, que dá super certo também e fica mais suave até. E esse é o número 5. Pra minha sobrancelha, eu utilizei um estojinho da Contém 1 grama, que ele tem 2 cores de sobrancelha, uma escura e uma mais clara, e um pincelzinho. Eu costumo usar o pincel mesmo, ele é super bom. O ruim é que ele é um pouquinho pequeno, né, mas a cerda dele é muito boa, é bem precisa. Eu utilizei esse então, e um rímel incolor para fixar os pelinhos no lugar. E claro, pra boca,
eu utilizei um lápis, que é da NYX, é o 830. Ele é meio puxado pro roxo, eu vou mostrar. Ele é bem escuro, ele tá naquela cor que eu nunca sei definir se é roxo ou se é vinho, mas eu amo essa cor. É a mesma coisa daquela sombra da L'Oreal que eu utilizei. Então eu apliquei esse lápis somente no contorno, pra dar uma definição. E pro batom, eu utilizei esse batom do Duda Molinos, que é na cor Cuba. Essa embalagem é maravilhosa, eu vou até mostrar. Ele tem um clique aqui, ó. Tcharam! Ele tá naquela cor que é também um roxo e vinho. Ele tem um acabamento assim, ele não chega a ser mate, totalmente mate. Ele tem um leve brilho, um leve, como eu vou dizer, um aspecto de gloss. Mas ele também não é aquele batom super melado, sabe? Eu amo essa textura porque não me incomoda, porque batons muito hidratantes e muito melados eu tenho assim, tipo, meio que pavor. Eu não consigo usar gloss, eu não consigo usar esses acabamentos também, porque me irrita um pouco. Então eu só gosto do acabamento mate ou desse acabamento, que ele assim, tá entre o meio termo. Então esse foi o batom. E eu acho que foi tudo isso que eu utilizei. Eu não utilizei nenhum primer pra minha pele, somente pros olhos, porque a mistura dessas 3 bases que eu fiz, ela fica bem sequinho, o acabamento fica bem mate, então ela fixa melhor na minha pele e eu acredito que o primer não vai fazer diferença. Então essa foi a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei pra me ajudar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu respondo. Se inscreva no canal para ficar sabendo das novidades e receber as atualizações dos vídeos. É isso então, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E vou esfumar. Vou trazer para os cílios inferiores também. Eu vou estar utilizando